A música evangélica, no seu tempo, desde muitos anos atrás, na década de 60, ou até antes um pouquinho, na década de 50, ou até nos anos 40, a nossa música evangélica vem ganhando vários cantores, vários intérpretes. Mas também a música evangélica passou por muitas transformações que muitas pessoas imaginavam não ter. Como, por exemplo, as versões, melodias seculares introduzidas em hinários. Hoje, nesse especial Falando de Música com Júnior Macedo, aqui no Arquivo Musical Boas Novas, nós vamos falar especialmente sobre a evolução da música brasileira e sobre as transformações por meio de versões e melodias. Está no ar Falando de Música. Eu sou Júnior Macedo e estou no Arquivo Musical Boas Novas desde agora para falar um pouquinho sobre música. Quando eu era garoto, eu costumava assistir alguns desenhos em TV. Desenhos que ambos eram produzidos na década de 30 e 40, dentre eles Pica-Pau, Pernalonga, aqueles desenhos que o SBT antigamente costumava fazer. E eu achava uma coisa muito curiosa naqueles desenhos, que a maioria das melodias que eles reproduziam eram melodias que eu conhecia em inários como harpa cristã, cantor cristão, inário adventista, inário para culto cristão e tantos outros. E eu fiquei pensando, será possível isso? Melodias cristãs sendo utilizadas em produções seculares? Só que eu fiz uma descoberta, meus amigos. E essa descoberta, ela nasceu de uma conversa com um grande amigo meu, finado, né? Já descansa no Senhor, o reverendo Elias Félix. Em uma das nossas conversas, das madrugadas que a gente ficava acordado conversando, ele me contou uma coisa, que uma vez, não sei quem, chegou para ele e disse que os hinos tradicionais de todos os inários eram melodias celestiais. Cara, eu descobri, nem tudo. Porque, veja só, a maioria dos inários tem melodias de hinos patriotas, melodias seculares galesas e tantas outras coisas. Vamos para os comparativos e as produções. Porque eu até fui questionado, quando eu falei sobre isso por alguns amigos, falando, mas Júnior, será que as melodias elas não foram feitas depois que os inários existem? Não. Isso, a probabilidade disso acontecer é 0,0. Primeiro, a harpa cristã é o inário brasileiro mais novo que existe. Entendeu? 1933 que foi composto. E os desenhos que eu assistia era anterior ou depois, né? Mas só que, é igual falar, probabilidade já eram melodias seculares. Como, por exemplo, eu vou falar das mais clássicas possíveis. Na harpa cristã tem uma canção, 126, que é Muito breve sim, Jesus virá. É uma melodia secular havaiana, utilizada, escrita inclusive por uma rainha havaiana. E essa melodia ela pode ser vista em alguns desenhos como Lilo e Stitch, né? Que é uma canção que, inclusive, essa canção original, ela tem o título de Alohaol, mais ou menos isso. É uma canção havaiana, ou seja, não tem nada de melodia cristã nela. Ou seja, ela foi jogada, a melodia foi jogada para dentro da harpa cristã e, porém, só ficou nisso. Outra canção também que é secular, a melodia dela é secular, é Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus, também é melodia secular.
Ela pode ser encontrada é uma música americana que deseja um bom dia para uma pessoa. Seja uma música de fraternidade, né? De uma canção de bom dia. Engraçado, e no cantor cristão, essa semana eu vasculhando o arquivo, que eu descobri que até a canção, a melodia da canção da despedida, lá, 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 também está no cantor cristão. 574 do cantor cristão, a melodia é a canção da despedida, né? Também temos melodias de hinos ingleses nos inários, então é isso. Ou seja, então esse negócio de inário 100% melodia santa, tem melodia secular no meio também, tá? Se liga aí. Daqui a pouco eu volto porque eu vou falar de uma outra coisa legal. Versões evangélicas no passado. Em vista do que se produz hoje na questão de melodias e de letras importadas, no passado tinha mais inspiração. Por que a gente fala assim? Às vezes fala, Júnior, mas você é muito sistemático com isso. Não é questão de ser sistemático, é questão de observar quando uma coisa é boa e a outra não é, né? Então, veja só um detalhe mais clássico de todos. O Brasil inteiro cantou Tocou-me, Porque Ele Vive, Sem Ovelhas, né? Qual que é uma outra que a gente pode lembrar? Paz no Vale. Ambos são canções importadas e feitas em maravilhosas versões no Brasil. Vamos falar de cada uma delas para você se inteirar. As canções Tocou-me e Porque Ele Vive são de um autor muito peculiar e que eu gosto até de ouvi-lo cantar com o quarteto dele nos Estados Unidos, que é o William Gaither, que é o mesmo Bill Gaither do Gaither Vocal Band. Muito bom, por sinal, eu recomendo. Se alguém tiver algum disco aí, ouça, viu? É muito bom. Ele é o autor dessas duas músicas e no Brasil ganhou uma versão, e até hoje eu não sei quem foi responsável pelas versões dessas duas músicas aqui no Brasil. Até hoje eu tento saber. Eu só sei que tem uma versão do Tocou-me que foi traduzida pelo saudoso reverendo Bernard Johnson, de saudosa memória, né? Ele que foi responsável por uma outra versão do Tocou-me, muito bonito. Paz no Vale, ela teve duas versões. A primeira versão oficial foi traduzida por Feliciana Amaral, e depois nos anos 90, que é aquela que a gente costuma muito cantar, né? Que é a mais famosa, foi feita pelo ex-baixo do quarteto Prelúdio e músico, né? Que também foi membro da Igreja Batista de Brasília, o senhor Darcy Gonçalves, né? Que tem até que teve até uma morte peculiar, que ele morreu tocando, né? Segundo alguns que dizem. Ele foi responsável pela versão do Paz do Vale, eternizada nas vozes, né? A versão dele eternizada nas vozes de Ismael Ineire, Adilson Lopes e Leninha, quem mais gravou? Arthur e Rosalie, então tantos outros que aparecem. E o Sem Ovelhas, que na realidade seu título é Visão Pastoral Original, foi composta pelo mexicano Juan Romero, e no Brasil teve uma tradução conjunta de Osés de Paula e o ex-pastor da Ilha do Governador na época, o senhor Eliseu Menezes. Ou seja, o Oséias não compôs o Sem Ovelhas como muitas pessoas pensam. Ele simplesmente colocou uma versão na canção junto com o pastor Eliseu Menezes, e ficou muito linda e foi um dos discos mais vendidos no país. Outra canção que não fez muito sucesso no Brasil, mas ela ganhou espaço no Brasil no último CD do Matheus Jensen, que é uma canção chamada Não Estou Só, muito linda, por sinal. E essa semana em pesquisa eu descobri que ela também é uma versão traduzida. Matheus Jensen tirou essa canção de um disco chamado Sendas Latinas, na década de 70, do qual é cantado por dois jovens pastores, Jorge Sanches e Tiago Stevenson. Até hoje eu não sei de que país eles são, mas essa canção lá recebe o título de Alguém Está Comigo. E no Brasil já mudou o título para
Não Estou Só, e foi traduzida pelo Matheusense. Matheusense, para quem não sabe, é o dono da grande gravadora evangélica Estrela da Manhã, e também fez sucesso nos anos 70, né, 60, cantando sozinho, e com os irmãos Falavinha, que compunham o quarteto Matheusense Irmãos Falavinha, né? Isso é bom até a gente falar. Então, as versões evangélicas do passado superam as novas. Em todos os aspectos, eles tinham uma preocupação de entregar um conteúdo para o cristão que seja original, diferente do que fazem hoje. Traduzem o que quer, infelizmente o sentido da música é outro. Mas é até bom a gente falar um pouco sobre isso. Daqui a pouco eu volto com mais uns assuntos peculiares sobre algumas proibições no passado. Já estou de volta. A música evangélica no Brasil, ela demorou a ter uma popularização, porque há muitos anos, algumas denominações do passado, eles proibiam até seus membros de ter programas de rádio, programas em televisão, e chegaram até uma época de proibir a gravação do famoso acetato, ou seja, o disco, né? Até alguns cantores que depois vieram a gravar, como exemplo de Jair Pires, né? O mesmo, da dupla com Jair e Osana. Ele tentou gravar um disco e parece que até o pastor Paulo Evas Macaló na época passou um podão nele lá, né? Não podia gravar, era proibido. Mas só que a música evangélica ela ganhou um destaque maior quando Luiz de Carvalho gravou em 1958 o musical Boas Novas, que é um disco pra lá de bom, viu? Muito bom. Mas só porque ela ganha também destaque com Feliciano em 1944 com os discos de 78 rotação por minuto também. Que também, por sinal, é muito bom, é um disco bom de se ouvir. Mas, agora uma coisa eu te digo. Se a gente fosse numerar os melhores discos da música evangélica, eu criaria 10 lugares. Primeiro, um disco que eu gosto demais, ou seja, a música evangélica, se nós temos que agradecer a existência desses 10 discos que eu vou falar aqui agora. Primeiramente, vamos começar por ele. Musical Boas Novas de Luiz de Carvalho, de 1958, editada pela própria produtora na época, criada pelo Luiz de Carvalho, que é a Boas Novas, que depois o seu filho seria o presidente e transformaria ela em Bom Pastor. 1958, Mensagem Musical Boas Novas, esse disco é belíssimo. Segundo, A Hora de Partir, do Matheusense, de 1967, muito bom também. É um disco do qual o Matheusense ficou muito conhecido na famosa 8ª Conferência Mundial Pentecostal do mês de julho de 1967 no Rio de Janeiro, né? Muito bom o disco, por sinal, né? Terceiro, Jesus Querido, Jair e Osana, né? Produzido pela extinta gravadora Celeste, depois a Louvores do Coração reproduziu. Também é um excelente disco, dá para ouvir. Esse já é de 1968. 1970, o Brasil ficou conhecendo, né, um dos trabalhos assim que na época foi até um pouco assim, o povo ficou preocupado, né? Foi quando o Brasil conheceu o fabuloso disco 30 Peças de Prata do Otoniel e Osiel, que é muito bom, produzido pela Doce Harmonia, um disco belíssimo, com uma gravação, com acompanhamento muito bom mesmo. Depois, voltando mais atrás, 1969, com o Jardim de Deus, né? Que é aqui na minha relação o 5º disco, Jardim de Deus, que foi produzido pela Estrela da Manhã, do qual canta o Matheusense apresentando os irmãos Falavinha e eles em quarteto. Muito bom, um disco muito legal. Sexto disco, um campeão, né? A Sombra da Cruz, do Feliciano Amaral, de 1966. Muito bom esse disco. Depois, sétimo disco, Shirley Carvalhais, 1977, Acima das Estrelas. Um belíssimo disco que a música evangélica agradece mesmo pela existência, né? Oitavo, Sem Ovelhas, Oséias de Paula, 1973. Um belíssimo disco também e bom para se ouvir. Nono, Confio no Senhor, 1974, José Marques. Um belíssimo disco para se ouvir. E por último, em 10º lugar,
que eu não posso esquecer, De Vento em Popa, Vencedores por Cristo, 1977, um belíssimo disco também. É esses discos que, para mim, eu crio a playground da música evangélica, porque passa de geração a geração, e muito bom mesmo. São discos que ficam para a história. Muito bom. Gente, eu encerro meu falando de música. Eu fico muito feliz que muitas pessoas estão aí ligadas no arquivo musical Boas Novas, estão gostando muito. E cá para nós esse site ele é exclusivo, essa fanpage no Face é exclusivo para você. O canal no YouTube também, gente, não deixa de assistir os vídeos. Inclusive não posso esquecer de falar que agora segunda-feira vai começar um especial de Natal maravilhoso chamado Alegres Cantos de Natal. Não perca, gente, é só hinos de Natal, ou seja, esse toca-disco meu aqui, como sempre, funcionando e colocando coisas boas aí para vocês, tá bom? Bem, que Deus abençoe. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, que tirou essas horas maravilhosas. Que Deus os abençoe. Estamos aqui e qualquer coisa, se você quiser escrever sugestões para um próximo Falando de Música, o que você quer que eu falo, se inscreva aí, vai aparecer aí no vídeo. O meu e-mail pessoal, que é juniormacedojazz@hotmail.com, ou você também pode escrever para mim para o próprio arquivo, que é o mbn25@gmail.com. Você pode entrar lá, deixar sua sugestão, o que você quer ouvir, o que você quer que eu fale. Eu vou estar disponível para você aí, para poder explanar mais assuntos relativos a gravações, a cantores. Estamos aqui. Que Deus os abençoe e até um próximo Falando com Música, e que o Senhor Jesus vos abençoe.